Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para recapitularmos a lição Descanso em Cristo. E hoje nós iremos recapitular a lição número 5, Venham a mim. E neste momento eu gostaria de pedir a você que compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho para que você seja notificado das novidades. É importante também ressaltar a importância de você valorizar esse trabalho para que assim ele seja uma bênção para a sua vida e para a vida das pessoas que te servem, como é uma bênção também para a minha vida. Eu gostaria de convidar você, neste momento, a fechar os seus olhos para falarmos com Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Que essa lição seja uma bênção para a vida de cada pessoa que está participando, que está ouvindo, que está assistindo a tudo que estamos colocando, que estaremos colocando, para que assim nós possamos conhecer a verdadeira resposta para as angústias, para os traumas que nós vivenciamos, para a inquietação da nossa alma, para a falta de tranquilidade que nós vivenciamos. E pedimos a direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O título da lição, número 5, é Venham a mim. E para iniciar, convido a você a fazermos a leitura de Mateus capítulo 11, versículo 28, que nos diz: Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que mensagem! Essa é uma das mensagens mais importantes e relevantes da Bíblia Sagrada que Jesus ele ofereceu para as pessoas que passavam certamente por muitas inquietações em suas vidas. Quando se fala em descanso em Cristo, é imperativo recorrer sempre a esse texto de Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Esse chamado de Jesus para que ele possa, na verdade, oferecer a todos nós o descanso necessário nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, vale a pena analisar cuidadosamente o texto para entender o quão é abrangente o descanso que Jesus Cristo nos oferece em um mundo de tantas turbulências que nós estamos inseridos. E para tanto, convido a você agora a irmos ao tópico número 1. Eu vos aliviarei. E o texto, para que nós possamos discutir exatamente esse tópico, é exatamente o mesmo que é o versículo para memorizar, de Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem não precisa de alívio neste mundo? E o capítulo 11 do Evangelho de Mateus marca uma reviravolta neste Evangelho. Jesus começa com um discurso e agora Jesus ele muda completamente ou aparentemente o seu discurso. As declarações denunciando importantes cidades da Galileia foram as mais duras até aquele ponto do Evangelho de Mateus. Jesus, como nós sabemos, ele não bajulava ninguém. Ele colocava o dedo na ferida. Ele ia aonde era necessário para o bem das pessoas. Ele associava-se com as pessoas das quais eram consideradas pessoas erradas naquele contexto. Sua declaração de que era capaz de perdoar pecado foi escandalosa aos olhos dos líderes religiosos daquele tempo. Como é que esse cara ele diz que vai perdoar pecado? Ele é Deus? Então Jesus ele chama a autoridade para si. Continuando nessa reflexão, é importante ressaltarmos que Jesus proferiu palavras de condenação ao povo, até mesmo comparando desfavoravelmente a Sodoma, vista naquela época como um lugar de grande pecaminosidade, um lugar de grande perversidade. E Jesus ele disse no versículo 24, eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menor rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Já imaginaram o que Jesus disse? Nós sabemos que Sodoma foi destruída com fogo, né? Um fogo que veio destruir Sodoma e Gomorra e foi por causa do pecado daquele povo. E Jesus disse que Deus teria mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que aquela geração que eles estavam inseridos. Assim, as tensões estavam aumentando. E ainda assim, em meio a tudo isso, Jesus mudou o tom, depois de apresentar esse dom de
esse tom de condenação para o pecado existente na vida daquele povo, Jesus, ele muda o tom e oferece para todas as pessoas que estavam ali o descanso. E é exatamente Jesus, ele nos aponta o pecado desse mundo, o pecado da nossa vida. Mas ele está dizendo uma coisa, que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, ele vai oferecer o verdadeiro descanso do qual eu e você estamos precisando para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. E portanto, meus queridos amigos, ele pôde fazer tudo isso porque ele havia sido entregue pelo Pai. O Pai tinha dado autoridade a ele. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ou seja, a capacidade de Jesus de conceder descanso está fundamentada na divindade que ele era peculiar e na unidade que ele tinha ou comunhão que ele tinha com o seu Pai. É essa autoridade que Jesus está dizendo para mim e para você que estamos passando por tantas inquietações, por tantas dúvidas, tantas incertezas, estamos muitas vezes até cansados mesmo de viver. Ele está oferecendo para nós o verdadeiro descanso. Agora, essa reflexão do capítulo 11, versículo 28, ele começa com um verbo imperativo, venham, né? Ou seja, quando Jesus diz venham, ir não é opcional, ir representa a condição prévia para nós encontrarmos descanso. Ou seja, você tem que ir se você quer encontrar descanso, não é uma opção. Você vai ou não vai. Se você não for, não tem descanso. Se você for, você tem descanso. Em outras palavras, isso significa que precisamos entregar o controle da nossa vida a Jesus. Vinde a mim, venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. E a palavra-chave nesse tópico é: eu vos aliviarei. Quer encontrar alívio? Vá até Jesus. É o imperativo que ele está dizendo ali. Venham, vá na plena certeza e convicção que você vai encontrar aquilo que verdadeiramente você precisa, que eu e você, nós precisamos. Em uma época em que nós temos o poder de controlar tantas coisas por meio do smartphone e por meio de outros recursos tecnológicos, ir a Jesus não é uma direção natural, é talvez o maior desafio das pessoas, porque as pessoas se sentem com o poder nas próprias mãos e muitas vezes nós não queremos ir para nós termos verdadeiramente aquilo que mais nós precisamos, do que mais nós necessitamos. A entrega é a parte mais difícil da vida de um ser humano. Entregar a Jesus, entregar a vida, entregar os cuidados, entregar todas as preocupações a Jesus Cristo é e se constitui um grande desafio na vida das pessoas. À luz do contexto imediato, podemos deduzir que a capacidade de Jesus dar descanso é baseada na sua unidade e na unidade com o Pai. É importante ressaltarmos mais uma vez esse ponto. O descanso que Jesus ele nos oferece não é automático e incondicional. Ele só vem pela simples condição de nós atendermos esse imperativo. Venha. O ir não é opcional. O ir é uma necessidade imperativa para que nós possamos encontrar aquilo que nós necessitamos. Esse tópico foi maravilhoso para nós entendermos o que Cristo quer fazer em nossa vida. Vamos recapitular agora? Primeira pergunta. Qual a condição apresentada na Bíblia para encontrar descanso que Jesus oferece? Assinale a alternativa correta. Letra A, ir até Jesus. Letra B, praticar penitências. Qual a resposta correta? Exatamente a letra A, ir até Jesus. Nós iremos encontrar o descanso necessário para a nossa vida nesse mundo de pecado. O segundo tópico da lição. Tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo que era posto sobre o pescoço de um animal, né, permitia que ele realizasse seu trabalho com menos esforço. Colocava um jugo ali 2 bois, vamos assim dizer, e ali um ia balanceando o peso com o outro. Ou seja, permitia que aquele animal ele trabalhasse com o menor esforço possível. No entanto, este jugo limitava o animal, pois ele não era livre para fazer o que ele queria, mas estava sujeito àquele que tinha o dominado. Veja como é interessante. Portanto, ao colocar o seu jugo sobre nós, Jesus torna nossos fardos fáceis de carregar, mas ele também vai estar sob o controle da nossa vida. É massa demais, né? Jesus controlando, sob o controle da nossa vida, ele vai aliviar o fardo que está sobre nossa vida. Por outro lado,
Quando aceitamos seu jugo, nos submetemos à vontade de Jesus e aprendemos a trabalhar com ele e para ele. Isso é de fundamental importância. E nós, quando usamos o jugo de Cristo, nos tornamos seus colaboradores. Temos um trabalho a fazer com ele e para ele. Isso é maravilhoso. Vamos agora à segunda questão. O que permitia que o jugo, que era posto sobre o pescoço dos animais? Assinale a alternativa correta. Letra A. Permitia que eles realizassem seu trabalho com o menor esforço possível. Letra B. Permitia que eles realizassem seu trabalho com mais esforço. Qual a alternativa correta? Vamos lá? Exatamente a letra A. Permitia que o animal ele trabalhasse, realizasse o seu trabalho com o menor esforço possível. Vamos agora ao terceiro tópico. Sou manso e humilde de coração. Veja o texto. Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Coisa maravilhosa, né? Como se diz na Bíblia Sagrada, lá em Números 12:13, que Moisés foi o homem mais manso da terra. A Bíblia afirma também que, assim como Moisés, Jesus era manso. A mansidão é um fruto do Espírito Santo. Todo crente deve agir humildemente e todo crente deve agir de forma mansa. Até porque a Bíblia também diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a palavra branda desvia o furor. Meus queridos, a gente precisa nessa vida ter muito cuidado, pedir a Deus que o Espírito Santo controle a nossa vida e as nossas atitudes, para nós não perdermos as rédeas, porque algumas situações é da gente perder aquela calma, aquela tranquilidade que a gente tem. Jesus não era manso e humilde porque ele era incapaz de responder com força os seus adversários. Não era manso e humilde por causa disso, não. Ele agiu com bondade. Ele não impôs a força, para que as pessoas entendessem que o evangelho do reino, as boas novas, se aceitam com mansidão, com amor e carinho. Por isso que Jesus ele não impôs absolutamente nada. Ele não agiu de forma autoritária em nenhum momento do seu ministério. Jesus, muitas vezes, ele agiu com austeridade, mas não com autoritarismo, que são duas coisas totalmente distintas. Esta atitude de Cristo atingiu seu clímax quando ele voluntariamente se rendeu à cruz do Calvário para morrer em favor da humanidade. Foi a sua mansidão, foi o seu amor que nos propiciou condições para que nós pudéssemos entender como nós deveríamos agir nas mesmas circunstâncias que Jesus ele agiu e que ele se comportou, para que assim pudesse nos garantir a salvação. E com este ato, o ato lá da cruz do Calvário, Cristo se tornou o nosso Salvador, o único capaz de nos livrar do fardo do pecado, aliviar nosso sofrimento e dar, acima de tudo, descanso para nossa alma, nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, de tantas mortes, doenças, guerras, perseguições, de tanta violência. É isso que ele quer nos oferecer. Vamos agora à terceira pergunta. A Bíblia afirma que Jesus era manso. Poderíamos afirmar que a mansidão é um fruto de quê? Assinale a alternativa correta. Letra A, é um fruto da natureza humana. Letra B, é um fruto do Espírito Santo. Vem comigo na resposta, vamos lá? Exatamente, letra B, é um fruto do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos concedendo esse fruto maravilhoso, nós não alcançaremos a mansidão necessária para nós alcançarmos o reino de Deus. Vamos agora ao quarto tópico. Meu jugo é suave. O que Jesus disse no texto também, no contexto de Mateus capítulo 11, 28 até o versículo 30. Porque o meu jugo é suave. Veja que coisa maravilhosa. O jugo é frequentemente usado para ilustrar um estado de escravidão ou subjugação do outro. No contexto em que Jesus estava apresentando esse texto e no contexto que Jesus estava inserido, que ele viveu, era um período de escravidão, era o ápice do Império Romano e toda a escravidão que existia, porque a escravidão era a principal mão de obra. Escravidão implica dizer ausência de liberdade. E nesse contexto encontramos jugos difíceis de suportar e que
e que escravizavam as pessoas, e no contexto de hoje também nós somos escravos do pecado. E naquele contexto também, né, se apresentava muito as lideranças religiosas a salvação pelas obras. Isso era um julgo pecado, porque o evangelho não era um evangelho da mansidão, não era o evangelho do amor, não era o evangelho do compartilhamento, mas era o evangelho da imposição. E o evangelho não se consegue com imposição, mas se consegue apresentando Jesus com amor. E em contraste, Jesus fala de um jugo de difícil carregar. Este jugo é símbolo da lei da liberdade. A lei da liberdade, essa sim é a que nós devemos carregar no lugar da lei da escravidão que estava imposta pelas pessoas, a lei do Império Romano. Escravizar as pessoas, existia a liderança religiosa da época que queria escravizar as pessoas com a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não era para libertar, a Bíblia era para escravizar as pessoas. E isso, fundamentalmente, é lamentável. Quando nós entendemos corretamente sua função, os mandamentos da lei de Deus, eles não são pesados, eles são leves, eles são suaves, porque o faremos, o praticaremos com amor. E quando a justiça de Cristo nos cobre, nós caminhamos junto com Ele. Ele nos sustenta em nossos passos, né, vacilantes, nos levanta quando nós caímos e nos ajuda a trilhar no caminho da justiça. Isso é massa demais, é fundamental eu e você nós compreendermos isso. Vamos agora recapitular esse tópico. Qual jugo que Jesus fala que é fácil de carregar? Assinale a alternativa correta. Letra A. Esse jugo é símbolo da lei da escravidão. Letra B. Esse jugo é símbolo da lei da liberdade. Vamos lá? Letra B. A lei da liberdade. Você é livre, meu querido amigo. Cristo te deu a liberdade para você servir a Ele por amor. Esse jugo que Ele está colocando por você significa a lei da liberdade e não da escravidão. Vamos agora ao quinto e último tópico. Meu fardo é leve. E exatamente, né, o que diz a Bíblia, o meu fardo é leve. Jesus está dizendo, meu fardo é leve, aquilo que eu estou lhe oferecendo é leve. Quando é que eu e você, nós verdadeiramente podemos entender isso? O jugo era colocado em 2 animais. Lembra que nós falamos sobre isso? Isso permitia que o esforço ele fosse o que? Compartilhado. Em um ponto, se um animal fosse fraco, o outro compensaria com a fraqueza de sua força. A fraqueza do outro com a sua força. Veja como isso é interessante. Jesus é, sem dúvida, a parte forte da canga. Podemos confiar nele, pois ele faz o fardo leve para todos nós. Ele está ali para carregar o fardo comigo e contigo. Jesus, ele ri com os que riem, mas ele chora com os que choram. Ele está pronto, ele está disposto para carregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, meu querido amigo, meu querido irmão, e o mais ele vai fazer na tua vida. Ele quer aliviar o fardo. Não tente levar o fardo sozinho, porque senão você vai se dar muito mal, eu e você. Nós não conseguiremos jamais levar o fardo sozinho. Também isso tem que ser um exemplo para todos nós, o exemplo de Cristo, para que nós possamos demonstrar para as outras pessoas. Assim como o Antigo Testamento relata que Jetro ensinou a Moisés a compartilhar os fardos, a Bíblia nos ensina a suportar os fardos uns dos outros e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. Está em Gálatas 6, versículo 1. Ora, se você vê uma pessoa que caiu, uma pessoa que está precisando, que está doente, está abatida, está depressiva, não chegue para diminuir, para sufocar aquela pessoa, mas seja um instrumento nas mãos de Deus para que aquela pessoa seja resgatada. Nós não podemos ser um empecilho para resgatar a vida da pessoa ou de alguém, mas nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso quando nós compreendemos isso. Levar os fardos significa restaurar aquele que cai, ajudando nas dificuldades, apoiando os outros nas suas tarefas e assim sucessivamente. Compartilhar os fardos é uma atividade ordenada por Deus à igreja e requer mansidão e produz compaixão para com o próximo. Eu e você não podemos nos eximir dessa obrigação, não podemos nos eximir de fazermos exatamente isso que Cristo ele pede. Vamos agora à quinta e última pergunta. O que significa levar os fardos uns dos outros? Assinale a alternativa correta. Letra A. Significa restaurar aquele que cai, ajudando nas dificuldades, apoiando os outros em suas tarefas.
Letra B. Significa que não necessitamos restaurar aquele que cai, ajudando-os nas dificuldades, apoiar os outros nas suas tarefas. Vamos, qual a resposta correta? Exatamente a letra A. Levar os fardos dos outros significa restaurar aquele que cai, ajudando em suas dificuldades, apoiando os outros em suas tarefas. Aí assim, meu querido amigo, minha querida amiga, eu e você estaremos sendo instrumento nas mãos de Deus. Meu querido amigo, minha querida amiga, foi uma grande alegria, um grande prazer estarmos juntos e dizer para você, entrega teus cuidados ao Senhor. Jesus quer aliviar a carga do pecado, a carga do sofrimento que eu e você temos vivenciado. Ele quer nos dar o descanso necessário para esse mundo tão conturbado que estamos inseridos. Que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nos conceda o descanso que nós estamos necessitando no mundo de tantas adversidades. Em nome de Jesus. Amém.